para nós em Efésios, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, e eu quero falar sobre a vida dos filhos da luz. Repita comigo, aí onde você está, em qualquer lugar da terra. A vida dos filhos da luz. A pessoa fica dizendo, não, eu agora sou luz do mundo. E eu pergunto, por quê? Por que você acha que você é luz do mundo? E a maioria dá aquela resposta patética. Porque eu deixei a minha religião antiga, que era cheia de idolatria, ou eu parei de frequentar um grupo que era de uma origem religiosa não ocidental, não europeia, não reformada, não católica, não cristã ocidental. Eu deixei aquela coisa outra e agora eu estou nessa, aonde o nome de Jesus é repetido toda hora. Eu fui batizado, eu dou o dízimo, tudo isso aqui, essa bobajada toda que eu repito toda hora, porque a cabeça do pessoal sofreu lavagem cerebral. Aí a gente só tira esse lixo todo dia removendo um pouco, porque você tira, é como alagamento em Petrópolis. Semana que vem, se der uma chuva, volta tudo de novo. Tem que limpar e tem que fazer obra estrutural, que eles não fazem lá, mas eu tento fazer aqui, na mente, no raciocínio das pessoas. Aí o cara fica pensando que ele é sal da terra agora porque ele frequenta um lugar de culto e que ele é luz do mundo porque ele canta com a mão para o alto. Mas isso é só teatro, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Jesus, por exemplo, disse, para quem quiser saber, que são os nossos olhos, que são a lâmpada, que são a projeção, o projetor da nossa luz. É o nosso olhar, não é o olho, não é o globo ocular. É o olhar, é a interpretação, é o que você tem na mente, são os códigos da fonte de Cristo, da mente de Cristo. É o código essencial, é o código da base, da estrutura, da lógica do seu ser, que foi alterada quando você absorveu o sentido, o significado, os valores, os princípios, as práticas, o modo de ser do Evangelho, que é o modo de ser de Jesus. E você aprendeu a praticar o ensino de Jesus, vendo como Jesus, que é a palavra encarnada, que é o Evangelho encarnado, praticou o Evangelho. Ele não ensinou o Evangelho para os outros. Ele viveu o Evangelho que ele ensinava, ele praticou a mesma coisa. Eu aprendo com ele essa prática. E tanto mais quanto eu vá aprendendo, mais ela vai se transformando num processo mental. Ela vai virando uma confiança, ela vai virando um olhar, ela vai virando uma certeza, ela vai me virando paz, ela vai se transformando em capacidade de me deitar de costas nas mãos de Deus, de me entregar a Ele na vida sem medo. Aí você começa a ser luz. É quando o que tem dentro de você reflete através do seu olhar, da sua interpretação, da sua projeção, daquilo que você ilumina quando vê e daquilo que você traz para dentro de você como luz para o seu coração, como verdade, como amor, como justiça, como bondade. É isso que é luz em mim. É isso que Paulo me diz e diz a você. Sede imitadores. Ele antes diz, sede uns para com os outros, vocês uns para com os outros,
O quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoa as nossas faltas, nós perdoamos os nossos, assim como nós perdoamos os nossos adversários. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós, uns aos outros. Você quer o perdão de Cristo? Dê perdão aos outros. Não dá perdão aos outros? Não peça perdão de Cristo. Sede, portanto, imitadores de Deus em Cristo, como filhos. Reflitam o caráter do Pai de vocês. Quem é o Pai de vocês? É o Pai de Jesus Cristo ou é o diabo que é o vosso Pai? Quem é o Pai de vocês? E andai em amor, porque o caminho do Pai, que é amor, é o meu caminho, porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus, procede de Deus, vem de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama pode recitar a Bíblia inteira, o dia inteiro, gritar, ficar de joelho, fazer calo no joelho. Se não amar, nada disso aproveitará para coisa alguma. Amai, como Cristo vos amou, do mesmo modo, com a mesma graça, com a mesma paciência, com o mesmo perdão, amai a todos, a começar dos da sua própria casa, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, daqueles que mesmo hostilizando você, você possa não gostar, não ter afinidade com eles, mas amor é outra coisa, é uma atitude, é um olhar, é o meu modo de ser, apesar dele, apesar de tudo dele ou dela contra mim, é um problema dele, ele não vai me mudar, ele não vai me enfeiar porque ele resolveu se tornar horroroso. Eu vou continuar a carregar a beleza de Cristo em mim. O mesmo amor com o qual ele me amou, eu sou chamado a refletir. E é um amor sacrificial, que carrega renúncia, que se entrega. Amou e se entregou. Amou e se entregou. Um amor que não se entrega não é amor. Ele amou e se deu a si mesmo, por nós, apesar de nós, que somos essas coisas estranhas, ambivalentes, polivalentes, esquisitas, adoecidas, idiosincráticas. Ele amou e se entregou. E se entregou como uma oferta, como um sacrifício de propiciação, de cobertura, de intercessão, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem, eles vivem na cegueira, na escuridão. Eu estou pedindo por eles. Tem compaixão. E eu não vou me deixar influenciar por eles, porque foi o pedido do malfeitor ruim. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, desce o pau nessa cambada. Se tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: que é isso, meu filho? Amou e se entregou, e se ofereceu como um sacrifício de perdão. É assim que vocês têm que viver. No entanto, Paulo diz no verso 3, a falta de pudor, o escracho, que é a impudicícia, a bunda na janela, o escracho, essa existência sem nenhum trato, sem nenhuma gentileza, grossa, estúpida, doida, maligna, cheia de descuido para com a existência do próximo e toda sorte de impureza, de sacanagem, de maldade, de insinuação perversa, de dubiedade para com as pessoas, ou a cobiça, o desejo pelo que é do outro, mulher do outro, os bens do outro, o salário do outro, o emprego do outro, a inteligência do outro, a posição do outro, a cobiça. Nem sequer apareça no meio de vocês. Porque quem quer que viva de cobiça em cobiça
jamais viverá a vida de um santo de Deus, de uma pessoa de Deus, de um filho de Deus. Você que anda aí de desejos, de frustrações, dizendo que só vai ser feliz quando tiver a mesma coisa que os outros têm, que compete, que quer mais, que quer ter igual, que quer ultrapassar, desista de ser discípulo de Jesus, porque não vai rolar, minha filha, meu filho. E Paulo prossegue e diz: nem tampouco haja entre vocês essa boca imunda, esse espírito torpe, que só sabe descredenciar, só sabe avacalhar, só sabe tratar o outro na base da pior desconstrução, que é aquela conversação que entorpece os sentidos, que tira a lucidez, que só fala perversidades, que só recorre ao que de pior possa existir nos outros, que tem prazer nas desconstruções de caráter, na conversação que desmonta o ser do outro, nessa conversação torpe, que anestesia os sentimentos humanos, vai fazendo você perder a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia. Tampouco façam uso de palavras vãs, frívolas, que não tem nada a ver com a verdade, mas você fala porque deu vontade de falar. Jogou aquela porcaria ali porque da tua boca só procede coisa vã, coisa vazia. Você tem alegria em falar só bobagem, 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 bobagem. É pago para falar bobagem, é remunerado pela bobagem. A sua identidade e a idiotice se transformaram numa coisa só. Ou as chocarrices. É aquela pessoa que existe para fazer pouco. Existe para provocar da pior maneira possível o outro, para não dar paz. Está cheio de gente assim, que se não existir provocando chocarrice na vida do outro, deixando o outro com vergonha, desconfortável, zangado, com raiva, sem lugar confortável para estar, o cara não se sente bem se não fizer isso. Está cheio de gente me ouvindo aqui que é assim. E coisas desse tipo, todas inconvenientes. Antes, pelo contrário, vivam com gratidão, com ações de graças, com conversas boas, com aquilo que edifica a mente, que ilustra os sentidos, que faz o outro melhorar, que traz entendimento, que traz sabedoria, que traz graça, que traz perdão, que muda o tema da chocarrice para alguma coisa edificante e que tem como expressão melhor do ser a gratidão. Sabei, pois isto, preste atenção. 2 pontos, preste atenção. Nenhum incontinente, que esse cara que diz, eu faço isso porque eu não me seguro. Não adianta pedir para eu não me segurar, porque eu não me seguro. No calor da hora eu falo qualquer coisa, eu digo qualquer besteira, eu falo em qualquer um. Esse aí não conheceu o amor de Deus, não conheceu o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, além de amor, de justiça, disso tudo, termina dizendo que é domínio próprio, mansidão e domínio próprio. E não a incontinência, que pode ter para si e para mais alguém, mas não dá. Vai trabalhar, vagabundo. Não dou não, o dinheiro é meu. E está achando que está fazendo alguma coisa vantajosa. Mas Paulo diz que a avareza é idolatria. O sujeito não tem nenhum santinho de estimação, de gesso, de pau de pedra, nenhum preto velho, nenhuma Iemanjá, não tem nada que os religiosos de interpretação materialista da idolatria possam acusá-lo de ser assim. Mas ele é avarento, que a pior de todas as idolatrias é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É a idolatria. Nenhum desses, Paulo diz, tem herança
no reino de Cristo e de Deus. Não tem nada te esperando depois da morte. Nada, cara. Nada. Quando você morrer, você morreu. Apagou, acabou. A luz apagou para sempre. Você foi só uma máquina solar descontrolada. Foi um robô com defeito, que alimentou seu próprio defeito, com o prazer da sua loucura. Quando acabar, para você, acabou tudo, já era. Não há herança esperando no reino dos céus de Deus e de Cristo por você. Ninguém vos engane, portanto, com palavras falsas, dizendo que você pode ser assim e ser de Deus. Mentira! Porque por estas coisas que você trata com naturalidade, com normalidade, que você acha que é um direito adquirido, porque você é um filho de Deus, isso faz parte da sua autoridade sobre os demais homens, que é o que vem ensinando, sendo ensinado hoje em dia. Eu tenho visto pastor aí na internet que abre a Bíblia, os caras não pregam, eles falam palavrão 1 hora sem parar, só palavrão um atrás do outro. Um bicho desse, quando morre, só morreu, não vai para lugar nenhum, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, ninguém vos engane dizendo que é diferente, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que estão aqui ouvindo o que é palavra, o que Deus quer de nós, como um ser humano deve viver, deve tratar a si mesmo e ao próximo, a natureza e a vida, mas contra tudo que sabe, vive de maneira antagônica e perversa, chamando para si a ira de Deus. É um cara que passou pela terra, provocando ira em anjos e ira no coração daquele que é amor. Porque até o amor de Deus experimenta aquela ira da tristeza, de ver como é que alguém que teve tudo, que foi feito à imagem e semelhança dele, dotado de razão, de racionalidade, de consciência, de sensibilidade, escolheu matar todas as sensibilidades do ser e viver como um tosco, como um ogro, sem nenhum tipo de sentimento que se pareça sequer de longe com aquilo que deveria habitar qualquer filho de Deus.